Esse é o Dr. Guilherme Rabelo. Ele é formado em engenharia pela Escola Politécnica da USP, com 25 anos de experiência na área de telecomunicações. E desde 2011 ele está atuando na área da saúde, com desenvolvimento em área da telemedicina, inovação médica e os produtos e processos. Um grande prazer estar com vocês aqui, né? Só para poder aqui a gente saber um pouquinho, né? Como a Júlia falou, né? Eu trabalho nessa área de inovação em saúde, mas eu tenho aí uma formação basicamente na área de engenharia, né? E depois de um tempo migrei para essa área de inovação em saúde. Então, hoje eu tenho tido uma atuação bastante forte, né, em processos de inovação, né, no Instituto do Coração, aqui em São Paulo, também na área de ensino de inovação e empreendedorismo pela Faculdade de Medicina aqui da USP, atuação no núcleo da Sociedade de Cardiologia aqui do Estado de São Paulo, em inovação, e também na área de MBAs, de algumas dessas instituições aí que hoje estão atuando com saúde, né? Pessoal, o que a Júlia me pediu aí para poder falar com vocês hoje é essa área de inovação digital, né? Transformando a saúde com o papel dos wearables. Uma coisa que eu acho que é importante a gente notar, e talvez vocês me permitam fazer um pequeno apanhado antes, é que muito do que a gente está vendo hoje na área de saúde, e depois fica aqui aberto para vocês discutirem comigo aí no debate, né? Nós estamos vendo que estão sendo trazidas para nós, muitas vezes, da área do consumo, né? A gente está trazendo coisas que as pessoas usam no dia a dia para dentro da saúde. Muito pouco desse papel da transformação digital tem feito o processo natural, um desenvolvimento dentro da área da saúde, para a saúde, por empresas tradicionais. Uma parte delas estão sendo feitas por empresas não tradicionais. E eu acho que essa área dos wearables, né, dos vestíveis, ela é um bom exemplo. Então, o que eu queria aqui comentar com vocês, como parte dessa provocação, né, é esse conceito desse cientista de dados, né, muito famoso, século passado, o Edward Deming. Ele dizia que, de fato, sem dados, a gente é apenas uma pessoa com opinião. Muito verdadeiro isso, né? Porque hoje o que mais a gente vê é as pessoas dando opinião de tudo. Mas quando a gente vai olhar essa situação para podermos comprovar as informações, os dados, nós notamos que a gente precisa de boas informações, né? E uma das coisas em que a gente pode ver que bons dados são muito importantes é quando a gente tenta olhar o paciente como um todo. Notem que esse periódico, né, britânico, né, esse jornal real, né, do Colégio de Generalistas, de 69, ou seja, quase 50 anos atrás, ele já olhava a questão da medicina centrada no paciente como sendo uma necessidade. A gente precisa entender o paciente como um indivíduo único, né? E essa maneira de olhar os conteúdos, as informações, tudo isso faz com que a gente possa ter uma percepção desse indivíduo. Mas a medicina de lá para cá, né, quase esses 50 anos, quase que retalhou os pacientes, né, em pequenos tipos de especialidades e áreas de conhecimento. Juntar tudo isso hoje é muito complexo, mas a gente sabe que esse é o paciente digital dos dias atuais. Nós temos hoje uma visão de que o nosso rastro digital na saúde vai se tornar cada vez mais semelhante à nossa existência do mundo digital hoje. Nós temos coisas que vão estar relacionadas à nossa experiência num ambiente tradicional, hospitalar, clínico, mas nós vamos ter muitas coisas que falam sobre a nossa saúde através de mecanismos de coleta de dados, como, por exemplo, esses wearables, que vão rastrear os nossos sinais. O combinado de todas essas informações traz para nós a compreensão. Por isso que, quando a gente fala de revolução digital, nós estamos falando muito sobre tecnologias que se tornarão ou que são, por natureza, móveis. É aquilo que acompanha a pessoa, não necessariamente aquilo que está fixado em um determinado ambiente. Esse slide é um slide que eu gosto muito de usar nas minhas aulas, porque ele foi publicado em 2017, num jornal de cardiologia, falando sobre o que vai acontecer nesse roadmap, né? Nessa trilha, nessa estrada da inovação. E notem que aqui tem 3 elementos muito curiosos. O primeiro é o que eles chamaram de digital health. Eu chamo de o que nós fazemos, né?
estão ali colocadas as tecnologias, robótica, impressão 3D, sensoriamentos, implantáveis, telemedicina, mobile application, realidade virtual, os wearables e por aí vai. São as coisas ou as tecnologias que nós temos. Elas estão vinculadas basicamente ao porquê nós fazemos, que são os dados. Então nós vamos ver muito da questão de ajuntar informações nos prontuários eletrônicos, na questão do uso da inteligência artificial, do aprendizado de máquina, a bioinformática, blockchain, né, a armazenagem dos nossos dados de DNA e por aí vai. Então nós temos o que nós fazemos, as ferramentas, nós temos o porquê nós fazemos, que são as informações, e na parte de baixo, quando fala da precision health, ou medicina de precisão, da saúde de precisão, nós estamos dizendo para quem nós fazemos. É quando nós olhamos a aplicação para o determinado paciente, ou público, ou segmento de pessoas. Quando nós entendemos como essas coisas se unem. E aí nós vemos esse gráfico aí que parecem essas conexões, essas rodovias, né, principais e as suas vicinais, que é justamente quando a gente pega o que queremos fazer, o porquê nós queremos fazer e para quem nós queremos fazer. Tudo isso se monta dentro dessa pirâmide da informática, de dados, que eu tenho que agregar as informações, juntá-las, eu tenho que analisá-las adequadamente para poder ter, então, uma capacidade de identificação de problemas e de diagnósticos, e eu tenho, na parte superior, então, a capacidade de tomar ou apoiar a tomada de decisão clínica. É assim que muitas das nossas tecnologias hoje estão funcionando. E os wearables, eles entram dentro desse cenário. E como é que isso se dá, por exemplo, então, quando a gente usa essa questão da combinação de informação? Vejam que aqui nós temos um trabalho bem interessante, foi publicado há mais ou menos 5 anos atrás, falando sobre essa questão da gestão das informações de saúde. Nós temos 2 ambientes distintos. Um ambiente que vocês vão ver que está relacionado única e exclusivamente ao indivíduo. É a informação que serve para ele, apenas. Então, muitas vezes, as leituras que nós fazemos com os nossos wearables, com os nossos aplicativos e tal, elas dizem sentido para nós naquele momento. Mas, às vezes, quando nós compartilhamos certas informações dentro de um pool maior, nessa visão do Big Data populacional, a gente passa a ter uma outra percepção desse conjunto de pessoas. Como, por exemplo, quando eu vou olhar um conjunto de pessoas com hipertensão. Então, eu posso ter características da hipertensão aplicadas a mim como indivíduo, mas eu posso ter um conjunto de dados de pacientes hipertensos que, se olhados em conjunto, me dá essa visão macro. Esse compartilhamento de dados hoje é um dos desafios, mas ele vai se tornar cada vez mais importante quando nós olharmos a visão populacional da saúde. E aí, a gente nota que muito dessa questão de agregar a saúde digital vem dos nossos aparelhos móveis. Não só o celular, mas principalmente ele, que é um dos, digamos assim, portais por onde os dados eles fluem. Eles já são hoje nossos cérebros externos, né? A gente poderia dizer que hoje lembrar de um telefone de cabeça, às vezes, é muito raro, né? A gente, às vezes, não lembra nem o telefone de casa. Você já pega o telefone no dial ali, ele já está no speed dial e você disca o telefone. Então, quando nós estamos falando sobre isso, o que a gente vê é que esse passado, o presente e o futuro das tecnologias móveis para os wearables, os vestíveis, saiu de coisas tão simples quanto os bips que nós usávamos, né, os pagers, antigamente, para hoje tecnologias como óculos inteligentes, os nossos smartwatches e por aí vai. Então, essa é a visão que a gente tem para o mundo dos wearables. No fundo, eu gosto de dizer que os wearables, independente de quão sofisticados eles estão se tornando ou não, o que nós queremos é que eles possam se tornar um integrador dos aplicativos e dos sensores, para que a gente possa melhorar a interface com os pacientes. Então, pode ser que ele seja um Apple Watch, mas pode ser que ele seja um adesivo. A gente não sabe exatamente como ele se tornará. E provavelmente teremos variadas opções. O fato é que todos eles estão se tornando hoje, quando você olha essa questão dos nossos wearables, mais do que apenas relógios inteligentes, eles estão se tornando consumíveis. Eles são produtos que a gente consome e que nos permitem gerar diversos tipos de informação sobre os pacientes. Nós já conseguimos medir hoje, praticamente, quase todas as funções biofísicas, biológicas que um paciente geraria, os sinais biométricos.
Então, é tudo uma questão de custo e de necessidade. O que eu preciso medir e quanto custa medir aquilo. Mas hoje nós já temos tecnologias que estão extremamente acessíveis. O ponto é que quanto mais acessível elas estão, mais complexas elas se tornam na escolha, né? Vocês devem lembrar das aulas de química, essa questão da nossa tabela periódica, né? Olha só como está ficando a tecnologia dos vestíveis. Nós temos as tabelas periódicas hoje para várias coisas no mundo digital. E para os wearables não é diferente. Depende do hardware, depende da indústria, depende do tipo de aplicação, depende do tipo de medição, se tem plataformas, se tem navegação, ou seja, em função das suas características, essas tecnologias elas são classificáveis. E elas têm hoje, a gente poderia dizer, dois ambientes de trabalho. Os wearables eles trabalham primeiro no ambiente corporal, ou seja, nós temos as informações que são captadas no indivíduo. Então você pode ter ali a parte que capta audição, visão, eletro, glicose. Você pode ter uma parte que movimenta ali ou pega os movimentos, pressão, posicionamento, tudo isso você vai medindo. E ela faz sentido quando você analisa isso nesse ambiente do indivíduo. Mas uma vez que ela se conecta com o mundo digital, tanto através de um celular como através de uma rede Wi-Fi, Bluetooth, o que você usar, você pode expor esses dados a todo um ambiente de análise mais amplo. Você pode expor isso ao ambiente de emergência, a um cuidador, ao médico, ou até mesmo a serviços de agregação de dados médicos. Então, nós temos esses dois ambientes, a saúde conectada e essa área, ou a gente pode dizer assim, a sua rede corporal, que é aquela que faz a medição individual. Em algum momento, nós vemos que esses mundos, eles colidem para uma área que a gente chamaria de wearables biosensores ou biomédicos. Nós temos coisas que são vestíveis e nós temos coisas que são de sensoriamento biomédico. Quando eles se cruzam, nós temos essa área de interesse para a saúde. E aí a gente pode ter várias formas em que isso se aplica. Eu posso ter os rastreadores ou sensores mais simples de atividade, eu posso ter relógios inteligentes, roupas inteligentes, adesivos inteligentes ou até mesmo implantáveis ou ingestíveis, né? Tem alguns exames hoje que você faz de endoscopia através de pílula, né? Então você coloca lá, tem uma câmera, cada vez mais a gente vai ter essas variedades. O que isso mostra para nós apenas é que nós estamos aumentando a variedade com que esses produtos eles hoje se apresentam. E provavelmente nós vamos ter vários fornecedores, vários fabricantes, cada um propondo o seu aparelho, o seu produto diferente. Alguns deles mais integrados, outros menos integrados, mas não importa. Hoje nós temos uma grande variedade. Novamente, qual é o desafio? Como escolher? O que eu vou usar? O que eu vou indicar? E como é que a gente classificaria esses produtos? Então, hoje na área de inovação, a gente tem olhado muito isso, dizendo assim, para que serve esse wearable? Ele é desenhado para uma aplicação médica, de bem-estar, de fitness, de estilo de vida. Ele tem um propósito de facilitar a comunicação entre o paciente e o médico. Ele, na verdade, é um aparelho apenas de glamour, né, ou estética, ou ele funciona para uma aplicação, por exemplo, de negócio da saúde. Onde está, na verdade, esse meu wearable? Então, nós temos hoje um leque de variedades de aplicações, setores e funcionalidades. Mas nós vemos, por exemplo, nessa questão de migração de complexidade de design, vejam que ele pode sair desde um aparelho bem complexo que a gente pega hoje num beira-leito, né, que você vai numa cama de UTI, você tem lá um monitor multiparamétrico que custa às vezes dezenas de milhares de dólares. Extremamente complexo o aparelho, difícil de você manusear, assim, intuitivamente, você tem que ter um treinamento. Mas ele tem uma variedade bastante grande de funcionalidades. Ao mesmo tempo, você vai para o outro lado, que você começa a integrar e simplificar essas funções. Você já tem medidores hoje de oximetrias integrados mais simples, eles são mais práticos, você depois tem monitores mais simplórios, às vezes, até medem poucas funcionalidades, como essas smart bands, até a volta
a produtos que a gente está vendo agora chegarem com alto grau de integração de sensoriamento e aplicativos, porém extremamente facilitados para o paciente usar. Então, nós estamos nessa fusão de simplificar o produto, mas aumentar a capacidade de processamento das informações. Esse é o processo que os wearables estão levando. Dentro dessa história, nós vemos hoje um estudo que a Apple iniciou alguns anos atrás, que ela queria saber o seguinte: nós como paciente, será que nós seríamos aderentes a usarmos uma tecnologia vestível para, por exemplo, medir algum dos nossos sinais vitais? Além daquilo que a gente mede como frequência ou saturação, e eles escolheram a questão do eletro. Incluíram o uso do eletro como um trabalho feito com a Universidade de Stanford para saber se um aparelho que medisse de forma simples, porém mais precisa, poderia indicar, por exemplo, pacientes com potencial arritmia. E eles desenvolveram, a partir de então, uma série de relógios, a partir da série 4 do Apple Watch, de uma aplicação que você pode fazer um eletro no paciente. Hoje já existem outros relógios, né, que integram essa funcionalidade do eletrocardiograma, mas a Apple foi uma das primeiras que trouxe essa funcionalidade, de modo a popularizar um exame que até então você só fazia numa clínica ou num consultório especializado ou mesmo num hospital. Isso tem uma vantagem: você populariza o acesso a um tipo de exame que potencialmente pode diagnosticar, né, uma situação de saúde que tem risco. Só que você precisa classificar, conforme o FDA e a própria Anvisa aqui no Brasil, qual é o grau de precisão desse produto. O Apple Watch, por exemplo, ele estava na classe 2. Existem 3 classes que o FDA classifica os produtos relacionados aos wearables. A classe 1 e a classe 2, elas são dadas para aprovação de aparelhos que fazem medições, mas que não têm precisão médica. Eles não têm o que a gente chamaria de classe médica. Os produtos com classe 3 são aqueles que têm o padrão ouro, ou seja, ele passa por um processo de aprovação e de aferição. E você consegue ter ali próximo do que seria um padrão de um equipamento médico de verdade. A Apple foi para esse tipo de classificação intermediária. É claro que a vantagem é que a gente tem produtos hoje que, dependendo da situação, podem ser salvadores de vida, né? Ou seja, aqui nós temos vários casos em que a gente nota pessoas que tinham o aparelho no pulso, né, o relógio, e que, diante de uma adversidade de saúde, as pessoas usaram aquilo para medir e o aparelho conseguiu detectar adequadamente as arritmias, né, e provavelmente levou a pessoa a buscar um atendimento médico precoce. Então, foi útil. Mas quer dizer que ele funciona sempre? Esse é um dos desafios na parte dos wearables. Eles não funcionam sempre. Muitas dessas medições que aparelhos como o Apple Watch fez no início, e por isso várias empresas estão agora entrando em estudos clínicos para melhorar os algoritmos e as medições, as suas fases iniciais levaram a muito falsos positivos. Então, você detectava aquilo que na verdade não existia. Por quê? Problema do programa, problema do sensor, às vezes ele estava medindo o paciente em condições não ideais. Então, isso poderia levar o paciente a achar que estava tendo um problema de saúde sem, na verdade, estar tendo. Isso foi o que aconteceu com essa primeira geração do Apple Watch, que fazia o eletro, né? Nós tivemos um grau enorme de pessoas que, teoricamente, teriam tido algum sinal de arritmia, mas, na verdade, o relógio tinha tido uma detecção anômala, né? Não era verdadeira uma arritmia no paciente. Nós temos, entretanto, outros produtos com qualidade muito boa. Eles se complementam aos relógios, né? Então, esse aqui é um produto dessa empresa, a LiveCore, que ele faz efetivamente um eletro com precisão médica e que você tem que adaptar tanto na pulseira do Apple Watch ou através do seu iPhone, esse sensoriamento para você poder fazer uma medição de qualidade. Então, existem hoje alternativas que a gente pode ver no mercado nessa direção. E elas são muito interessantes, elas trazem aí algumas vantagens para a gente poder complementar quando necessário.
Qual é a desvantagem? O preço, né? Essas coisas nunca são baratas, então a gente quer usar, mas quando você vai ver, custa às vezes ali algumas centenas de dólares. Nós estamos testando aqui no Encore alguns produtos, né, como esse que é um medidor parecendo um oxímetro de dedo, né, que é o Cenoga. Ele é um medidor bastante avançado de tecnologia israelense, que ele mede 14 parâmetros vitais num único aparelho, né, de uma forma não invasiva. Então, muitas das tecnologias desses wearables está indo nessa questão da miniaturização, né? Você está começando a colocar várias funcionalidades de parametrizações e de medições dentro de aparelhos únicos. Tem vantagens e desvantagens, né? Esse da Biobeat, ele é um tipo de relógio, né, inteligente também, que ele se conecta com esse medidor que parece um medidor de Holter, né? Mas ele é feito através de uns sensores que você coloca no paciente que trabalham por Wi-Fi. Então não tem todos aqueles fios que você penduraria no paciente. Então são novos tipos de medição que você pode fazer. Para alguns de vocês que estão na faculdade, uma das coisas que é mais sintomática de um médico é o estetoscópio, né? Você olha o cara, você vê ali, tem um médico, certamente. Mas esse aqui é o tipo de estetoscópio moderno. Em algum momento nós não vamos estar pendurando o estetoscópio no pescoço. A gente vai ter alguns aparelhos, quase nesse estilo de Star Trek, né, que a gente olha aí do futuro, em que eles fazem não só a leitura por eco, ressonância, mas também você pode medir em diferentes lugares e ele faz um tipo de pré-triagem para identificar se aquele som que ele está ouvindo tem algum tipo de anatomia do padrão que ele vê, né, com algum tipo de doença ou de algum sintoma prévio. Então, muitas dessas novas tecnologias que estão chegando estão auxiliando, por exemplo, para você reduzir os erros de diagnóstico. E a gente pode dizer que talvez muitos dos residentes, quando entram na prática clínica, é natural, eles estão aprendendo a refinar, por exemplo, a sua audição, né? Então, você pode ter, às vezes, um médico, talvez com menos experiência, que está pegando um plantão naquele dia e chega um caso meio complexo para ele analisar. Imagina o quanto seria interessante você poder contar com uma tecnologia como essa que te auxilia, né, no diagnóstico. Certamente você ficaria mais confiante, né, se você pudesse fazer um diagnóstico com um aparelho que incorporasse esse tipo de tecnologia e que fosse confiável, né? Então essa é uma das características. Outra, por exemplo, são esses sensores que estão sendo integrados nas roupas, né? Você pode colocar hoje esses coletes que têm vários tipos de sensoriamento e mais do que uma medição assim instantânea, focal, ele te dá isso, uma medição temporal. Então, veja, por exemplo, a gente está olhando aqui no Encore, né, um estudo de desenvolver esse tipo de colete ou vestimenta que você poderia usar para acompanhar um paciente pós-cirúrgico. Talvez você faça uma alta precoce desse paciente, mas você quer acompanhar o que está acontecendo com ele. Se ele talvez fizer aquelas medidas sempre estanques, né, em alguns horários, você tem amostragens. Mas se você puder acompanhar ele durante um período mais longo, talvez quando ele vai dormir, talvez quando ele está fazendo algum exercício, provavelmente você pode ver se esse paciente está se recuperando adequadamente, porque você tem uma amostragem muito mais completa, integrada. Então, esse é o tipo de coisa que nós vemos que faz sentido a gente integrar dentro de alguns tipos de wearables como esse. Isso já se tornou agora viável, né? Dependendo do tipo de necessidade, essas roupas aí custam $250. Você diz assim, ah, isso aqui é para o SUS? Não, não é para o SUS ainda, né? Mas mesmo se fosse para o SUS, alguns pacientes teriam um benefício maior se a gente oferecesse isso durante um período versus o custo de mantê-lo internado 2 ou 3 dias extras. Então, não é o quanto custa a roupa ou a solução, é o quanto custa manter ele dentro do atendimento atual. Talvez $250 ou 1.000 e poucos reais seja mais barato você dar o device para ele do que você ficar com ele 2 ou 3 dias a mais no hospital internado só para monitorar o paciente. Então a gente começa a entrar no outro tipo de conta. E aí, quando eu perguntei para vocês o que vocês tinham visto, né? Olha que interessante. Essa aqui é uma tecnologia que foi desenvolvida, né, para se integrar dentro daquele Google Glass. Vocês já ouviram falar, né, do Google Glass? O Google Glass é um óculos inteligente, né, desenvolvido pela Google.
E eles desenvolveram esse tipo de software que faz com que um jovem, né, autista possa identificar sentimentos, que é uma das características, muitas vezes, de restrição à sociabilização dos autistas, né? Eles não conseguem fazer a distinção de expressões faciais. Se a pessoa está triste, se ela está alegre, muitas vezes eles não conseguem entender isso, né? Cognitivamente. Mas eles desenvolveram esse software que permite que as crianças que têm esse tipo de limitação, às vezes cognitiva, né, possam, através do óculos, fazer com que o óculos lê o rosto da pessoa e, ao identificar no rosto uma expressão facial, ela possa saber se a pessoa está triste ou não. Então, vejam que esse design de um aplicativo para um vestível pode facilitar a integração social de crianças com autismo, né? Aqui está vendo o vídeo. Tá dando para vocês assistirem aí o vídeo? Tá dando? Ok? Legal. Então, ele mostra, né, como que essa criança, talvez, ela poderia, esse jovem, integrar esse reconhecimento. E aí, talvez, isso facilite, por exemplo, ela saber se a pessoa está sorrindo, se ela está tranquila, se ela está feliz, né? E talvez facilitar a integração dela junto com seus colegas de turma. Então, o que nós queremos? Nós queremos evitar isso, né? A pessoa hipocondríaca tecnológica, né? Ela começa a querer comprar tudo porque ela simplesmente tem acesso ou ela acha que aquilo faz bem. O que nós queremos são pessoas que usam adequadamente os wearables a partir de aplicações bem desenhadas, como esse aqui, que é um tipo de injetor, né, de infusor de insulina adequado para os pacientes. Ele facilita a administrar insulina a partir de um mecanismo de detecção do grau de insulina ou do grau de glicose da pessoa pelo suor, ele ajusta a dose e a pessoa tem um mecanismo de injetor simplificado. Provavelmente muito mais fácil, né, para a pessoa do que ela pegar a insulina, pegar a seringa, fazer a medição, fazer a injeção. Então, a gente tem hoje possibilidade de ter produtos melhor desenhados. O fato, pessoal, é que nós vamos ter muitos aplicativos e muitas variedades que vão desde materiais que vão fazer o sensoriamento, a mecanismos de sensoriamento, né, por pressão, por alongamento, por dobra, né, a aplicação da da forma de você sensoriar. Ele vai ser elétrico, ele vai ser terapêutico, ele vai ser fisiológico. Para que você quer sensoriar aquele paciente? Então, isso é uma coisa que está em franca expansão. No fundo, eu digo que não importa qual será o mecanismo que nós vamos ver ou quais eles estarão disponíveis. O que importa é a história médica que a gente passa a contar. É como nós desejamos entender melhor esse paciente. Lembra lá do que eu falei, daquele estudo de 69? Que o que interessa é a gente ver o indivíduo como um todo? É isso que nós queremos fazer. Nós queremos, a partir dos aplicativos, dos wearables e tal, entender a jornada desse paciente. E aí a gente já começa a olhar hoje uma nova geração desses sensores, que inclusive estão sendo desenhados para públicos específicos como são os neonatos, né? Então, aqui já tem, se vocês podem notar, né, um tipo de band-aid especial com esses sensores que permite que você possa trazer para eles, né, uma característica muito melhor de afirmação. Opa, eu acho que... Deixa eu ver aqui que eu acho que... Entrou. Opa, voltou. Então, é isso que nós desejamos, né? Nós queremos fazer esse tipo de sensoriamento, né? Cada vez mais integrados, cada vez mais transparentes para o paciente, que causem menos desconforto para o paciente. E o que vem junto com os sensores, com os wearables, os aplicativos, né? Só que hoje a gente sabe que aplicativo é uma coisa que não tem fim, né? Nas lojas de aplicativo, hoje o que a gente mais vê é aplicativo de saúde, né? Como é que você faz distinção dos aplicativos que servem quando você tem numa loja dezenas ou centenas de milhares para escolher? Cada vez está mais difícil, né, para os pacientes identificar, mesmo para a gente, às vezes que tem um conhecimento maior. Você chega lá e você não sabe qual o melhor. Então, muito do que a gente vê é que esses aplicativos estão vinculados a produtos, né? Eles são desenhados em par com algum produto. E às vezes eles podem não ter um preço para você comprar, mas eles têm, às vezes, um valor adicionado
ao produto que você compra. Então, muitos dos wearables hoje dependem de aplicativos bem desenhados, ou de um aplicativo para você fazer uso junto com outros wearables. O ponto é, temos aplicativos demais, e é muito difícil escolher. Quando você tem, por exemplo, isso aqui foi um dado recente da Apple, da Apple Store, 1,3 milhão de aplicativos de todo tipo de coisa dentro da loja. Mas quando você vai ver os aplicativos de saúde, eles são enormes. E o que as pessoas mais fazem é baixar aplicativo hoje. Vocês têm esse hábito? Eu tenho, né? Às vezes eu estou lá tentando fazer uso de algum aplicativo novo, alguma necessidade, você entra na loja, você tem uma variedade grande, e aí você acaba baixando algum, né? De preferência um grátis, para você não gastar dinheiro, né? Aí você baixa o aplicativo, você começa a usar e se diz, design desse aplicativo é ruim, não faz o que eu quero, não era mais ou menos o que eu tinha pretendido. O que você faz? Desinstala. Não é isso? Isso acontece comigo, talvez acontece com vocês. Ou você baixa um aplicativo, você acha ele interessante, o problema é que você não usa ele com a regularidade necessária. Então ele fica lá, estocado no teu aplicativo ou na tua área de trabalho do celular. Daqui a pouco você vai ver, você não lembra nem mais do que é aquele aplicativo que você tinha baixado. Então isso é uma coisa muito comum. A gente precisa então ter essa definição de quais são os verdadeiros aplicativos. Isso sem falar dos aplicativos, às vezes, que têm risco, né, para a gente. Eles, na verdade, estão ali para roubar os nossos dados. A gente tem que tomar cuidado. Então, como escolher se a gente está nesse tipo de supermercado, né? As prateleiras todas parecem igual, os produtos todos parecem igual, você tem várias opções, a variedade de preço é muito pequena. Como escolher? Esse é um grande desafio para uma pessoa comum hoje, dada a quantidade de coisas que nós temos. Então, para isso, nós precisamos fazer uma distinção de que engajar o paciente é desejável, mas engajar o paciente, apesar de ser uma coisa super importante, ela se torna cada vez mais complexa. E esse engajamento do paciente só faz sentido quando nós tentamos usar os wearables e a tecnologia digital dentro dessa escadinha aqui. Pessoal, se tem uma tela ou um slide que eu diria para vocês que da minha aula é o mais relevante, é esse. Se vocês quiserem tirar uma foto para lembrar uma coisa, é essa aqui. Por quê? Porque dentro da saúde digital, da inovação que nós estamos criando, o que faz sentido é quando nós permitimos que a tecnologia que está nessa superconvergência digital faça com que o nosso paciente saia do degrau da doença, quando a gente só consegue analisar a doença dele. Ele permite a gente melhorar o nosso diagnóstico desse paciente. Com o melhor diagnóstico, eu consigo melhorar o gerenciamento sobre esse paciente. E se eu faço uma melhor gestão desse paciente, da saúde dele, eu começo a gerar ferramentas de melhor predição sobre o comportamento dele. E se eu consigo predizer melhor, eu consigo criar estratégias de prevenção. Faz sentido isso? Ou seja, tirar ele da doença, melhorar o diagnóstico, com um bom diagnóstico, fazer uma melhor gestão, o gerenciamento do paciente, e aí com isso fazer melhores ferramentas de predição de comportamento, e com predição adequada eu faço prevenção. Quando nós fazemos esse processo, nós estamos dizendo que nós estamos buscando essa saúde que é preventiva e virtuosa. Ela sai do degrau da saúde reativa e viciosa. Só que a gente precisa tomar cuidado que no mundo digital nós temos muitos riscos. E se tem uma coisa hoje que está nessa lista de riscos, é erros de diagnóstico. A gente errar o tempo ou errar a informação leva a um diagnóstico errado. E por isso uma intervenção, muitas vezes, que você só pega quando o paciente morreu, né? E a gente vê alguns estudos mostrando que os erros de diagnóstico contribuem para 10% das mortes dos pacientes. A gente efetivamente não soube entender o que estava acontecendo com aquele cidadão. Por isso que grande parte do uso dos wearables hoje visa a gente influenciar as pessoas à mudança de comportamento. Nós passamos a usar esses relógios inteligentes, os adesivos, tudo isso,
muito menos para a gente, no primeiro momento, ter uma informação precisa do paciente, mas talvez para a gente mudar a percepção dele sobre o seu próprio estado de saúde. Esse é um ponto importante, é o autoconhecimento, né? Quando uma pessoa é hipertensa, ela pode ter um conhecimento do seu estado, talvez ela seja mais aderente ao tratamento. E com isso você consiga engajá-la dentro do cuidado. É claro que todas essas coisas têm dose, né? Nós precisamos primeiro educar os pacientes. Então não é somente dar um Apple Watch para a pessoa. A gente precisa mostrar para ela como funciona. E muitos dos nossos pacientes, do nosso público hoje, não sabem usar tecnologia. Segundo, muitas vezes os beneficiários imediatos não são aqueles early adopters ou os mais jovens. São os mais idosos, aqueles que têm doenças crônicas, aqueles que precisam usar essas tecnologias vestíveis. Qual é o problema? Muitas vezes não se desenha as soluções para eles. Mas eles são um público grande, cada vez crescendo mais, né? Essa terceira idade. E a gente nota, né, pelos relatórios que a gente vê de mercado, isso aqui é um relatório de 5 anos atrás, que muitas vezes as empresas de tecnologia não têm soluções para eles. Você tem ali um grupo de nicho crescente, mas que não tem foco da oferta de solução para eles. Se quer dar para o mais jovem. Então, esse é um aspecto importante. E aí aqui vem, já para finalizarmos, né, irmos na direção da nossa conclusão aqui, né? Numa sociedade em que a gente diz que nós nunca estamos offline, né? Eu queria aqui depois ver de vocês, né? Eu sempre faço uma pergunta nas minhas turmas, né? Se eu tivesse que identificar na turma de vocês aqui da Liga, né? Quem desliga o celular quando vai dormir, né? Quem que pode dizer assim, não, eu vou dormir e desligo o telefone? A gente poderia dizer que raríssimas pessoas hoje estão desligando, né? E se nós acharmos aqui na Liga, viu, Júlia, Fernando, um dos seus colegas que desliga, podem colocar eles num estudo de grupo, né? Submeter eles a uma pesquisa com eles, psiquiátrica, inclusive, porque eles estão fora da curva, né? Porque a gente não desliga mais. Só que se a gente não desliga mais os nossos aparelhos, a pergunta é, então quem é que está no controle? Nós ou os aparelhos? Se esses dados estão sendo coletados e a gente não sabe muito bem como, eles vão ser usados a favor ou não da gente. E por fim, mesmo que vocês desenhem wearables, vocês tenham wearables que vocês vão comprar e tal, o ponto é, nós precisamos impor essa ditadura do conhecimento instantâneo? Será que nós temos que desenhar soluções em que a gente force o paciente, né, a ter o tempo inteiro que ficar ouvindo? Esse é um ponto importante, né? Então, a gente precisa olhar isso do ponto de vista do design. Não é porque você pode ter um aparelho, você ter um wearable que faça, que aquilo está indicado para o paciente. Se talvez ele não vai ter capacidade de saber usar aquilo da maneira adequada. Então, esse é um aspecto importante. Nós temos hoje uma área que o FDA considera muito valiosa, que é o Real World Evidence, né? Ou seja, a gente ter dados do mundo real, não são pesquisa clínica com grupos específicos, né? Mas do mundo real, aonde isso pode nos ajudar a compreender por que certas coisas que pareciam fazer sentido num estudo randomizado, clínico, né? Não faz sentido na vida real, porque as pessoas vivem diferentemente do que às vezes elas são analisadas, né? E aí a gente hoje abre, né, com essa questão dos dados, e os wearables ajudam muito, todo um ambiente muito importante para nós. Medicina preventiva, redução de custos de saúde, cuidado virtual, né, tendências analíticas de cuidado de saúde, identificação precoce de dados e medicina personalizada. Nós temos que lembrar que vivemos hoje já debaixo de uma lei no país, a Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, não é tudo que podemos medir que na verdade temos acesso ou devemos medir, temos que identificar os dados que são realmente necessários, o que é pessoal, o que é sensível, né, para a gente fazer essa distinção. E nesse mundo digital, pessoal, eu sempre digo, a chave para o sucesso na saúde digital não é diferente, se chama confiança. Se nós não confiarmos naquilo que nós estamos usando, ou que nós projetamos, ou que vamos prescrever, o nosso usuário, o nosso paciente, a gente mesmo, não vai engajar. A gente vai deixar de usar. Então, confiança é muito importante. E aí aqui fica a frase final, né? Esse médico francês do Renascimento, François Rabelais,
ele dizia que a ciência sem consciência é apenas a ruína da alma. Então, muito do que nós fazemos precisa ver com um grande componente de ética, de consciência. Usar tecnologia sem critério é muito arriscado. A gente precisa inovar, vocês estão numa liga de inovação, isso é fundamental, mas o nosso senso crítico, ético, social, ele precisa ser predominante, mais do que o técnico. A gente precisa ter esse foco. Fica aqui os meus contatos, né, para vocês, caso a gente possa futuramente aí desenvolver algum trabalho ou alguma dúvida, né? Eu queria agradecer muito o convite aqui de vocês, da Liga, né? É uma satisfação muito grande estar compartilhando sempre com vocês informação. Agradeço a Júlia aí pelo esforço. Peço desculpas pelas vezes que eu tive que cancelar, né? Mas a rotina tem sido muito puxada aqui no hospital, né? Especialmente nessa época da pandemia. Vocês podem imaginar, a gente tem tido aí uma rotina muito intensa, mas fico feliz de ter dado certo dessa vez, Júlia, e fico aqui à disposição de vocês para as perguntas. Muito obrigado pela atenção de todos.